Vamos estudar a palavra de Deus? Está pronto comigo? Eu sei que quando não é o Anésio que prega, é normal. Eu também, quando estou na Quírios e não sou eu que prego, eu sempre sinto aquele clima assim, puxa, vim hoje, vem esse homem que vai pregar. Mas normal, eu entendo isso. Eu sei como é que é. Então eu gosto de fazer assim, eu gosto de dar um tempo para você se recuperar. A gente precisa. Você imagina, você saiu de casa, veio correndo para cá, chega aqui e está o Klaus. Quem é o Klaus, irmão? Quem é o Klaus? Eu vim para escutar o Anésio. Então faz assim, ó. Nossa, foi forte esse ar. Dessa vez foi mais forte do que eu já tinha visto aqui. Tá bom, mais um então, vai, solta tudo, vai. Amém. Agora fala, tá bom, Deus, usa esse homem aí mesmo. Amém. É um privilégio estar aqui, queridos. Eu me sinto em casa, vocês sabem disso, né? Quem me conhece sabe que eu me sinto em casa. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. E tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui, sempre que eu venho, já até abaixaram o meu microfone, porque eu ia fazer bem forte agora. É uma coisa que eu me sinto feliz, você sabe o que é? Tema de hoje! Eu sei, um dia Deus vai deixar você fazer isso também aqui. Vamos fazer juntos? Muito bom. Floresça onde você foi plantado. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 1 a 9. Se você quiser pode seguir aqui nas telas, né? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunindo na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Pensa no Senhor agora. Tenha um tempo de falar com Deus. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida dos pastores dessa igreja, Senhor. Pela vida, Senhor, daqueles que têm liderado essa comunidade por 30 anos de uma forma tão saudável, tão abençoadora. Eu te agradeço por essa igreja, Senhor, ser um oásis no meio do deserto, ser, Senhor, um lugar de graça. Te agradeço por esses irmãos que estão aqui, Senhor, que sustentam, que são voluntários, que trabalham, Senhor, nessa obra, e por todos aqueles que fazem parte desse corpo, Senhor. Que eles sejam abençoados em tudo, Senhor. Que eles sejam, Senhor, repletos da Tua bênção, em nome de Jesus. Agora, Pai, nos dá a palavra de hoje. Fala ao nosso coração. Eles não estão aqui para me ouvir, eles estão aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. E eles querem ouvir a Tua voz. Esse é o desejo do coração deles, em nome de Jesus. Amém. Há uma história interessante que eu descobri há pouco tempo. Eu não sei se vocês conhecem aquela árvore gigante que tem nos Estados Unidos, chamada sequoias. Eu pus uma foto aqui, não sei se tem uma foto dela aqui para a gente ver. É uma árvore enorme, aquela lá da ponta. Ela é gigantesca. Ela cresce assim, de uma forma absurda. Vocês já devem ter visto na internet fotos dessa árvore, que as pessoas tentam fotografar e às vezes não dá para ver o fim dela, é tão alta que ela é. Pegaram essa árvore, essa semente dessa árvore, e tiveram a brilhante ideia de tirar dos Estados Unidos e levar para Nova Zelândia, colocar lá e plantar essa árvore. Eles queriam ver o que aconteceria, qual que seria o resultado dessa árvore. E quando eles colocaram ali, por causa do solo da Nova Zelândia ser um solo rochoso, um solo vulcânico, um solo com muitos minerais, aquela árvore cresceu 3 vezes mais rápido do que ela crescia nos Estados Unidos.
Então eles ficaram espantados por isso. Ficaram, mas por que cresceu tão rápido? E descobriram que era por causa do solo. O solo vulcânico, com muita alimentação, com muita condição, fez com que a árvore explodisse de uma forma gigante. E eu fiquei pensando sobre isso, porque às vezes a gente não presta atenção que muitas coisas que Deus quer fazer na nossa vida dependem do ambiente onde estamos plantados e da maneira como estamos sendo plantados nesse ambiente. E o ambiente influencia o nosso crescimento, e o ambiente influencia aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso com você. No texto que a gente leu, é interessante a gente perceber que nesse texto Deus está falando de 3 coisas que a gente sabe mais comumente de uma forma interpretativa. A primeira delas é que Deus está falando do solo, que seria o povo que recebe a palavra, a semente, que é a palavra de Deus, que é plantada no solo, amém? Então você planta a palavra de Deus no solo do coração das pessoas, e essa semente, dependendo do ambiente do solo, vai fazer com que a semente cresça ou não. Então tem sementes que estão no solo pedregoso, tem sementes que estão no solo arenoso, sufocante, desértico, que não vai permitir que essa semente cresça. Olha o que Deus está falando. Mas quando a gente olha para a nossa vida, e aí eu quero mudar um pouco essa interpretação apenas, e pensar em como está o nosso ambiente, como Deus está produzindo na nossa vida, aonde você está colocando as suas sementes, aonde você tem plantado aquilo que Deus tem colocado na tua vida, porque o ambiente importa. E às vezes a gente não presta atenção no ambiente onde a gente está. Então, um ambiente onde que as aves estão comendo, um ambiente onde que a palavra que você semeia é uma palavra que às vezes não é recebida, um ambiente onde que você coloca uma palavra de fé e as pessoas vêm matar essa palavra de fé. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava com um sonho muito grande com a Aquiles, eu queria fazer um projeto novo lá, e estava num carro com um amigo. E eu falei para esse amigo, um dia eu vou fazer isso. E ele fez assim para mim, você vai fazer isso. Falei, eu vou fazer. Ele disse, não, você não vai fazer. E aí eu falei, Deus vai fazer na minha vida, eu creio. E ele disse, eu não acredito que você vai fazer. E tudo que eu falava, a minha fé era roubada, a minha força era roubada, e eu não percebi que o ambiente onde eu estava ali, criando naquele momento, naquele carro, estava fazendo eu desistir dos projetos de Deus para a minha vida. Hoje eu vim aqui dizer para você que essa igreja é um ambiente preparado por Deus, é um ambiente criado por Deus, para que sementes poderosas floresçam na sua vida, e que nós estamos aqui há 30 anos adorando, buscando, criando uma igreja leve. Você ouviu? Uma igreja leve, para que sementes possam fluir aqui e elas possam dar o fruto nesse lugar. Então eu louvo a Deus pela comunidade Carisma, porque esse ambiente que foi criado aqui, meu irmão, foi um ambiente preparado para que a semente seja potencializada na sua vida. Aleluia! Meu irmão, que bênção! Como é bom estar num lugar assim. Eu entro nesse lugar, eu passo pelas flores, eu falo, Deus está florescendo aqui, aleluia. Eu olho naquela beleza e arrumação do lugar, eu falo, Deus, a tua organização está nesse lugar, está tudo preparado. Comecei a me empolgar já. Está tudo preparado. Está tudo preparado. Você não entendeu? Está tudo preparado para que você possa florescer. Olha que bênção. Agora, a gente precisa perceber que a semente tem o mesmo poder. O potencial da semente é a mesma. Se você pegar uma semente, por exemplo, 10 sementes, elas vão ser iguais. O potencial de crescimento é igual. Se você plantar, todas, teoricamente, deveriam crescer. Todas, teoricamente, deveriam virar uma árvore, dar fruto e se multiplicar. Mas o que Jesus está dizendo para nós é que o ambiente pode fazer com que a potencialidade daquela semente seja destruída. Não é a semente que não tem potencial. Não é a semente que muda. É o solo, é o ambiente que determina o crescimento da semente. O que eu quero falar com você é que você, meu irmão, em todo o potencial que Deus quer que você tenha. Não há nada diferente, querido. Você olha para alguém e fala, nossa, esse camarada é especial. Não, meu irmão, você é tão especial como aquela pessoa. Eu sei o que você está pensando. Talvez eu tenha habilidades diferentes, ok?
Talvez eu tenha algumas coisas que eu faça melhor do que o outro, mas eu tenho potencial de crescer, eu tenho potencial de prosperar, eu tenho potencial de falar com Deus, eu tenho potencial de ser íntimo com o Senhor, como qualquer outra pessoa. Agora, o que determina se essa semente vai cumprir o seu potencial de crescimento, de desenvolvimento, é o lugar onde ela está sendo plantada. Só que eu aprendi uma coisa: eu não costumava dar muita importância para o lugar onde que eu estava sendo plantado, onde eu estava. Aliás, eu era uma pessoa que acreditava assim: se Deus quer falar comigo, Ele fala na minha casa. Se Deus quer me usar, Ele me usa debaixo do cobertor. Eu sei que o culto online é uma bênção, a gente atinge milhares e milhares de pessoas. Mas não é a mesma coisa online do que presencial. Eu amo o culto online porque a gente chega em lugar que a gente nunca vai chegar. Mas é gostoso você estar num ambiente onde você vê uma série de pessoas adorando a Deus, dizendo que não há nada melhor do que o seu Deus, e não há nada melhor, dizendo: olha, sou amigo de Deus, como nós cantamos hoje, e essa palavra vai produzindo em nosso coração um ambiente de fé, de graça, de bênção. E a gente começa a dizer: Deus, eu tinha esquecido que o Senhor é meu amigo. Deus, eu tinha esquecido por um minuto que o Senhor é bom. Eu tinha esquecido que o Senhor tenha preparado. E nesse ambiente Deus está preparando o teu coração para colocar uma semente de fé que vai abençoar a sua vida, meu irmão. Por isso a gente tem que estar junto, a gente tem que estar orando junto. Às vezes você olha para uma pessoa aqui que está clamando, está orando. Eu fiquei abençoado pelo louvor hoje, porque em alguns momentos eu falei: meu Deus, eu precisava dessa palavra, eu precisava dessa palavra. E Deus foi usando as músicas para falar comigo. Esse ambiente vai potencializar tudo que Deus quer realizar na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Mas às vezes parece que a gente não percebe e não cuida do nosso ambiente. Então, coisas ruins vão sendo semeadas no nosso coração, palavras de destruição vão sendo faladas, coisas que roubam a nossa fé, e sem a gente perceber, temos o mesmo potencial. Como qualquer semente tem o mesmo potencial, mas não conseguimos crescer e dar o fruto, porque você está num ambiente que te sufoca, você está num lugar, às vezes, criando lá no seu trabalho, criando na sua casa, um lugar que está roubando os planos de Deus. Hoje eu quero dizer para você: cuida do teu ambiente. Cuida do teu ambiente. Transforma o teu ambiente num lugar mais abençoador que pode ser. Cria esse espaço onde possa ter criatividade, liberdade para falar, para buscar a presença de Deus. Cria esse lugar onde a semente possa florescer. Cria esse lugar onde as pessoas possam dizer para você: que lugar maravilhoso que é esse que eu trabalho. É você quem cria um ambiente, é você quem prepara, é você que se afasta de algumas coisas que atrapalham a tua vida, que a gente às vezes deixa entrar no nosso coração. A gente vai deixando essas coisas e não percebe. Eu vou falar agora do ambiente, por exemplo, da nossa casa, que ela seja um ambiente onde os nossos filhos possam florescer, aleluia, e crescer com a palavra de Deus. Tem coisas que contaminam o teu ambiente. Pode falar isso para você? Tem coisas que contaminam o teu ambiente, tem coisas que abençoam você. Como é que eu crio um ambiente abençoador? Eu tenho algumas coisas comigo. Por exemplo, elogios. Elogios criam um ambiente abençoador. Não é? Você olha para a pessoa e fala: como você está bem, como você está feliz, como você está abençoado, você é lindo, você é maravilhoso. Cria um ambiente abençoador. A gente não percebe, mas às vezes as nossas críticas vão sufocando o ambiente. Você sabia, mulher, que o seu elogio para o seu marido é poderoso? Que quando uma mulher elogia o marido, ele se sente poderoso. Olha lá, já tem alguém se levantando aí. Ô, glória! Mas aí a gente está num ambiente às vezes tão crítico, e a gente não percebe que esse ambiente está roubando as sementes de fé que Deus quer plantar. Você acorda de manhã: meu Deus, você não fez isso, você não fez aquilo. As coisas vão sendo geradas dentro desse lugar. Então vou mudar um pouco, quero te dar um comando agora, preste atenção. Você vai chegar em casa hoje e você vai elogiar o seu marido. Você vai ver, aí você vai falar assim: mas ele começa a elogiar muito, ele fica se achando.
Outra coisa que eu escuto muitas mulheres falar, pode falar? Elas falam assim para mim, mas se elogiar ele já não faz nada, se elogiar é que ele não vai fazer nada ainda. Eu escuto as mulheres falarem isso, eu vou defender as mulheres, a gente é mais devagar, tudo bem, mas a crítica não funciona. Quanto mais você critica, eu tenho uma coisa na minha casa, minha esposa não vai assistir essa parte da mensagem, que é ficar escondido no sofá. Eu chego no sofá, ela está passando para lá e para cá, eu ligo lá o videogame e fico escondido assim no sofá. Aí daqui a pouco ela me viu, fala, me viu. Ai, meu Deus, ela vai mandar eu fazer alguma coisa. Cria um ambiente que possa ser um ambiente alegre, sabe? Fala que ama, fala que você gosta. Às vezes tem uma coisa ruim, tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Mas ficar focando só no que tem que melhorar, a gente está perdendo as coisas boas que Deus está trazendo para a nossa vida. Sabe uma coisa também que cria um ambiente agradável para nós? É deixar as coisas organizadas, arrumadas. Não é verdade? Às vezes a gente vai deixando as coisas jogadas, largadas, e aquilo vai sufocando a nossa vida. De vez em quando eu gosto de ir lá em casa, abrir o armário, pegar as coisas e falar assim, naquilo você também gosta de fazer isso, hora da faxina, hora de jogar coisa para fora, hora de limpar. Você já viu a quantidade de tralha que sai da nossa vida a cada 6 meses quando você faz isso? Lá na igreja, uma vez por ano, a gente põe 2 caçambas na porta da igreja. Misericórdia, como as pessoas trazem coisa para a igreja que a gente nunca pediu e que a gente não precisa, e vai jogando fora. Porque quando o ambiente é agradável, perceba o que eu quero ensinar para você hoje, potencializa a força do crescimento dessa semente. Agora, quando o ambiente não é agradável, a semente murcha. Eu não sei se é verdade essa história, mas você já deve ter visto. Eu nunca fiz para testar, que você pega lá um feijãozinho e planta e vai falando palavras bonitinhas para ele. Vocês já viram essa história? E aí você fala, você é bacana, eu não sei o que fala para feijão, gente. Eu imagino que deve se falar assim, você é lindo, feijão, ou graça de feijão. Mas dizem que quando você começa a falar coisas ruins e brigar com o feijão e com a plantinha do feijão, né, ele murcha. A nossa vida é igual, meu irmão. A gente precisa criar um ambiente que seja agradável. Tira as coisas que você sabe que estão enfraquecendo a tua fé, tira as coisas que estão roubando a tua esperança, em nome de Jesus. Eita, escuta Deus falar para você, tira essas coisas que não pertencem ao Senhor. Por quê? Porque você é uma semente que Deus preparou para florescer, para crescer e para multiplicar. Aleluia! Esse é você, meu irmão. Que bênção. Que bênção. Há uma coisa que a gente sempre diz hoje. Não, mas tudo bem, o ambiente eu entendo, mas o lugar não importa. O lugar importa, meu irmão. Às vezes Deus quer te colocar no lugar certo, na hora certa. E a Bíblia vai falar sobre isso. Eu quero ler com vocês rapidamente aqui 3 textos da palavra que vão falar sobre a importância do lugar. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos, versículo 1 a 4, eles ficaram ali esperando por alguns dias. Jesus não falou quanto tempo, mas eles ficaram ali no cenáculo. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Jesus olhou para eles e falou assim: olha, vocês têm que ficar aqui esperando a promessa. Não disse quanto tempo, não disse como ia ser. Vocês esperem a promessa em Jerusalém, não saiam. E graças a Deus esses discípulos obedeceram. Eles podiam dizer: não, se Deus quiser me abençoar, Ele me abençoa no caminho de Emaús. Se Deus quiser me abençoar, Ele me abençoa eu na minha casa.
Não, eles ficaram reunidos, buscando a palavra de Deus e orando. E aí a gente percebe que depois de alguns dias, quando eles não esperavam, veio uma manifestação poderosa do Espírito Santo e foram tocados ali pelo Espírito Santo. Eu ouso dizer que o Espírito Santo ia se derramado porque era uma promessa que estava lá em Joel que ia acontecer. E que talvez, se eles não estivessem ali, eles recebessem a porção do Espírito Santo. Mas existe algo nesse texto que a gente passa despercebido. Era dia de Pentecoste, era uma festa. Milhares de judeus estavam vindo ali se reunir em Jerusalém. Homens piedosos, diz a Bíblia, homens tementes a Deus, homens desejosos do Senhor. E os discípulos estavam no lugar certo e na hora certa. Eles estavam ali, com aquela multidão de gente, e de repente eles começaram a falar em línguas que aquelas pessoas podiam entender o que eles estavam dizendo. Aqueles piedosos homens que buscavam ao Senhor, vindo de todos os cantos da terra, começaram a ouvir a palavra de Deus no idioma deles, e a mensagem do Evangelho foi espalhada através daquele dia, porque Pedro prega naquele dia, e 3.000 almas se salvam. Meu irmão, eu quero dizer para você, Deus quer te colocar no lugar certo, na hora certa, para trazer as experiências, as conexões. Mas às vezes a gente fala, não, eu vou ficar em casa, eu vou ficar dormindo. Não, querido, venha para esse lugar, venha adorar a Deus, porque nesse lugar a palavra de Deus vai ser semeada no teu coração. Nesse lugar o entulho vai sair da tua vida. Nesse lugar as coisas que não podem estar dentro de você vão ser retiradas, porque o lugar importa. Tem uma coisa que eu li recentemente sobre a história do Bill Gates, que me falou muito comigo sobre esse negócio do lugar importa. A gente fala, o Bill Gates foi um cara incrível, ele é um milionário. Você sabe por que o Bill Gates é um milionário? Porque quando ele tinha 14 anos de idade, ele estudava numa escola, que foi a primeira escola dos Estados Unidos, e a única, escolhida para receber o primeiro computador. Percebe? Nessa escola tinha 300 adolescentes. E aí o diretor da escola recebeu um computador, não sabia nem o que era o computador, para que servia o computador. Chamou os 3 mais espertos, nerds ali da turma, e falou, tem um negócio aqui. Um deles é aquele sócio dele, o Michael Wassinks, né? Que é o camarada que fez realmente o Windows, né? O outro era ele, e o outro um amigo. Eles receberam o computador e o diretor falou, não sei para que serve isso, está na sua mão. E eles começaram, 3 anos antes de todos nós, não, aqui do Brasil, dezenas de anos antes, mas dos Estados Unidos, 3 anos antes, eles já estavam aprendendo programação. Desses 3, o mais inteligente, Bill Gates já deu essa entrevista sobre isso, foi um que começou a desenvolver a tecnologia, aprendeu mais rápido que todos eles, mas morreu nadando num lago. E o Bill Gates disse que ele não era o mais inteligente, que ele mais inteligente era esse que morreu. Só que ele aprendeu com esses meninos como é que fazia programação de computador. Quando o computador, vamos pensar, é mais ou menos essa conta. Na época, nos Estados Unidos, tinha 3 milhões de adolescentes, mais ou menos. Mais ou menos isso. Nessa idade dele, tinha 300.000 adolescentes. Estou fazendo uma conta só. Da escola dele, tinha 300 adolescentes. E ele foi um dos 3 que recebeu o computador. Porque ele estava na escola certa, no lugar certo. E ali ele começou a produzir, até chegar no Windows, na Microsoft, que a gente conhece. Eu fico pensando que às vezes Deus quer nos colocar no lugar certo, mas a gente resiste. Deus toca o nosso coração e fala, eu vou colocar você no lugar certo e na hora certa, porque eu vou abençoar a sua vida. Mas a gente fica querendo viver as nossas coisas, os nossos problemas, e não queremos sair para aquilo que Deus quer fazer. Eu quero profetizar algo na sua vida do meu jeito, sabe? Deus vai trazer você no lugar certo, na hora certa, para receber as bênçãos do Senhor. E às vezes a gente resiste a isso. A gente não entende isso.
Eu era uma pessoa que eu dizia, Deus quiser me usar, vai me usar aonde eu estiver, embaixo da coberta, Ele fala comigo do jeito que eu quero. Eu me lembro, 15 anos atrás, o Diego, que vai pregar aqui para vocês, me ligou e falou assim, vamos ligar para o Anésio almoçar com a gente, eu tenho o telefone dele. E eu disse, o Anésio é de uma igrejona, Diego. Ele não vai almoçar com a gente. Ele tem mais o que fazer. O Diego falou, não custa tentar. Aí ele ligou e o Anésio falou, não, vamos almoçar. Eu falei, meu Deus, tem algum mistério. Mas eu estava numa fase tão ensimesmada, você já teve numa fase ensimesmada, que você fala, fica quieto, né? Não vou me meter nisso. O Diego falou, vamos? Falei, fui. Falei, tá bom, eu vou. Eu fiquei olhando para Anésio, falei, que hora que ele vai pedir para eu fazer alguma coisa? Será que esse homem vai tomar minha igreja? Vai querer que chame Comunidade Carisma Quírios? O que carisma? Que carisma? Mas a gente estava no lugar certo e na hora certa. Eu nunca falei isso para o Anésio, vou falar para vocês. Eu pensei que ele não ia estar. Meu pai morreu praticamente 1 ano ou 2. E meu pai era o meu melhor amigo. Entende? E eu me senti muito sozinho. E eu fiz uma oração naquela época. Deus, me dá um amigo. Bonito, né? Mas eu não queria me envolver com ninguém. Eu não queria estar perto de ninguém. E Deus trouxe esse amigo querido para mim. Que hoje, carinhosamente, aleluia, que hoje, carinhosamente, depois dessa ele nunca mais vai me convidar para pregar aqui. Estava bom até agora, né? Eu não chamo de pai, mas eu chamo de mãe. Isso é só para os íntimos. Fala minha mãe. É porque eu falo que o Diego é o pai e ele é a mãe que cuidam de mim. Eles são mais velhos, né? Então eu tenho que aproveitar esse momento. Mas é tão gostoso você saber que Deus vai colocar você no lugar certo e na hora certa. Você crê nisso? Abre o teu coração. E às vezes, sabe onde que está o lugar? Onde Deus já nos plantou. Algumas vezes Deus vai falar para você, sai desse lugar, sai dessa terra, como falou com Abraão. Mas às vezes, Deus já nos plantou, a sua casa é a bênção de Deus. É a casa que Deus planejou para você. Sua família é o lugar onde Deus plantou você. Aleluia! Você crê nisso? A igreja que você está plantado foi propósito de Deus na sua vida. Ele trouxe você para esse lugar, para que você pudesse estar num ambiente de florescer. Então a gente precisa aprender a florescer aonde Deus nos plantou, porque às vezes a gente fica num pensamento que tem que ficar mudando de coisas, tem que ficar fazendo coisas. Não, eu vou naquele lugar porque eu vou ser abençoado, eu vou naquele outro. Não, meu irmão, você vai florescer aonde você foi plantado. Deus vai colocar coisas novas, relacionamentos, mas você precisa realmente reconhecer que você está plantado na tua casa. Hoje nós vemos um tempo muito triste, os relacionamentos ficam difíceis, as pessoas acham que é mais fácil mudar o relacionamento. Todo relacionamento tem problema. Você vai florescer aonde você está plantado. Vou dizer, tua casa vai ser uma casa bendita no nome do Senhor. Seus filhos vão ser flechas na sua aljava, meu irmão. Aleluia! Deus vai usar. Como é bom florescer onde você está plantado. Mas eu preciso falar com algumas pessoas aqui. Essa parte não é para todos, mas Deus me tocou de falar sobre isso, eu vou falar. Nem todo lugar é para você. Você precisa ouvir. Tem gente que não entende. Você precisa entender isso. Nem todo lugar é para você. Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Deus mandou você cuidar do seu ambiente. Deus está dizendo para você que a potencialidade já está em você, o crescimento já está em você, a graça já está em você. Você tem tanta capacidade como qualquer outra, mas você precisa cuidar do seu solo. Mas você precisa entender que nem todo lugar é para você. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que todo lugar é para elas. Você conhece pessoas assim,
que vão nos lugares que não deveriam estar. A Bíblia vai contar uma história para nós sobre isso. A Bíblia vai dizer que o filho pródigo estava dentro da casa do pai. Lembra dessa história? E dentro da casa do pai, ele estava ali, ele podia florescer naquele lugar. O ambiente era bom, a graça de Deus estava ali, o pai estava ali. No entanto, ele disse: não, eu estou insatisfeito. E nós vivemos um tempo onde que a geração está insatisfeita o tempo todo, né? A gente fala assim: eu gosto do meu carro, mas eu podia ter aquele carro. E o mais cancela todo outro carro. Eu gosto da minha casa, mas eu podia ter uma casa igual da revista. E o mais cancela tudo. E essa insatisfação vai fazendo a gente não entender que Deus já nos colocou no lugar, preparou para que a gente possa florescer. E o filho pródigo vai buscar então no lugar errado. E a Bíblia vai dizer para nós: Senhor, me ajuda agora, quero ministrar isso no seu coração, que ele está lá naquele ambiente, que não era um ambiente para ele estar, ele perde tudo, um ambiente egoísta, um ambiente que não tinha amor, um ambiente sem misericórdia, um ambiente cheio de renúncia, no sentido de que as pessoas estavam ali, ele estava tendo que renunciar à sua própria humanidade, porque a Bíblia diz que ele precisava, tinha desejo de comer bolotas do porcos, mas nem isso davam para ele, ou seja, ele tinha um desejo de comer uma comida que não era da natureza dele, mas a fome era tão grande, e de repente ele fala: para um pouquinho, na casa do meu pai, lá, tem comida em abundância, os servos lá são melhores cuidados. Ele diz: eu vou voltar para aquele ambiente, porque lá aquele ambiente é bom. E aí eu fico pensando que tem muita gente, querido, que está indo nos lugares que Deus não mandou ir, está buscando coisas onde Deus não mandou buscar. Não é lá que você vai ser abençoado. Como eu disse, talvez não seja para todos, mas eu preciso falar isso, porque muitas pessoas não percebem que naquele ambiente não é para você, você não é daquela natureza, você não é daquela estirpe. Deus já lhe encheu com o Espírito Santo, Deus já derramou a graça sobre sua vida, Deus já lhe comprou com o sangue dele. O que você está fazendo lá? Não é para você aquele lugar. E às vezes a gente não percebe isso, a gente vai indo, vai achando que é normal, mas não é para você. A casa do Pai é o lugar onde Deus quer que você floresça. É lá, meu irmão. E às vezes a gente percebe pessoas perdidas, elas dizem assim: não, eu gosto de adorar a Deus, mas eu também gosto de fazer isso. Você completa o que você achar aqui. E você não percebe, querido, que ali não é o teu lugar, você não é daquele grupo. Você é de outro grupo de gente. Você é dos remidos do Senhor. Você é do grupo da nação santa. Você é do grupo do sacerdócio real. Mas aí você está lá. Nem todo lugar é para você. Nem todo ambiente é para você. Por que você está nesse lugar que está sufocando a semente de Deus no seu coração? Por que você está nesse lugar que está roubando a tua fé? Há uma história muito conhecida, não sei se vocês conhecem, mas é bem conhecida, de uma pianista, lá da orquestra de Nova York. Pianista não, violinista. Ela tocava violino muito bem, ela era a primeira violinista da orquestra de Nova York, só que ela era casada com o maestro da orquestra. E eles criaram um ambiente destrutivo. Ela ia ensaiar e o maestro falava: você não tocou direito, você não fez a nota certa, está muito lento, está muito rápido. E aquela palavra foi entrando no coração dela, e aquele ambiente foi destruindo o coração dela. O casamento deles não deu certo. Ela ficou sozinha, pegou o violino, guardou e nunca mais pôs a mão no violino. Conheceu uma outra pessoa. Essa outra pessoa nem imaginava que ela era uma violinista profissional. Um dia ele chegou para ela e falou assim: eu nunca vi você tocando violino. Ela falou: eu não sei tocar direito. Ele disse: toque para mim. E ela disse: não. Passou mais um dia: por favor, eu quero ver você tocando violino.
Ela disse, não quero. Ele foi insistindo até que ela falou, tá bom, senta aqui que eu vou tocar. E quando ela começou a tocar, lágrimas começaram a sair dos olhos dele. E ele começou a ficar tão emocionado, que ele disse, eu nunca vi uma pessoa tocar tão lindo assim. Ela começou a voltar a tocar, começou a voltar a estudar, e toda vez que ele tocava, ela falava, que bênção, que coisa linda. Ela voltou a trabalhar na orquestra. E algum tempo depois, ele estava sentado na primeira fileira, porque aquele dia ia ser o dia que a orquestra ia tocar para ela. Ela ia ser o destaque da noite. Querido, tem lugares que são para você e tem lugares que não são para você. Quando você está no lugar errado, você não consegue florescer. Você precisa sair de alguns lugares que são terra seca. Pronto, falei. Algumas amizades que são destrutivas. É impressionante para nós que somos pastores, eu não sei, eu acho que o Enés vai concordar comigo, Silas, como tem gente que sempre tem amigo ruim. Você já viu isso? Não é verdade o que eu disse? A pessoa, vocês conhecem alguém na sua família que é assim? Ele muda de amigo, mas vai para um outro pior que um amigo ruim. Não é? Aí você fala, não, dessa vez ele vai procurar um amigo melhor. Não, ele vai só para a terra seca. Ele só vai para gente que não dá para criar raiz, não dá para formar. E a semente não cresce, a semente não se multiplica. Mas esse texto vai falar para nós algo tão poderoso, tão maravilhoso, que é o poder da multiplicação. E é isso que me chamou a atenção. Quando eu aprendo a florescer no lugar que eu fui plantado, quando eu crio raízes, e essas raízes são profundas, há um poder de Deus para multiplicar. Entenda o que eu quero falar. É simples, mas é poderoso. Se eu não crio raiz, eu não consigo multiplicar. Porque a Bíblia vai dizer que aquela boa semente caiu no solo bom, e você, se você não entendeu, é o solo bom dessa palavra, que vai criar raiz, e que vai dar 100, 60, 30. Aqui tem um poder da multiplicação. Imagina a tua vida hoje sendo abençoada 100 vezes mais. Imagina a sua vida, tá bom, 60 vezes mais, 30 vezes mais, aonde você vai estar, o que Deus vai fazer, como vai ser a sua casa, como vai ser seus filhos, as maldições, as palavras antigas que foram quebradas, porque você floresceu, porque você floresceu, porque você criou raízes naquilo que Deus tem falado, porque você entendeu que não é todo lugar para você, e você cuidou do seu ambiente. Meu irmão, a palavra de Deus para nós dessa manhã é essa: Deus não tem problema com a multiplicação, Deus não tem problema com a multiplicação da tua bênção. Aliás, Deus nos fez para crescermos, para multiplicar, para ter uma casa abençoada, para gerar filhos abençoados. Quantos creem que nossos filhos são uma bênção, meu irmão? Seus filhos são abençoados, para ter prosperidade naquilo que fazemos. Ele nos fez assim, Ele fez você assim. Eu quero que você imagine agora por alguns minutos, preste atenção, tenta imaginar isso, sua vida plantada, arraigada, teu ambiente cuidado. Aleluia, eu estou me empolgando já. Ambiente cuidado, cheio da presença de Deus, e as boas sementes que você está semeando nas suas finanças, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família, elas estão começando a germinar, crescer, 30, 60, 100. Aonde vai estar a tua vida, meu irmão? Aonde você vai chegar? Porque Deus está dizendo na palavra dele isso. Essa semente que caiu numa boa terra. Quem é boa terra aqui? Levanta a mão, meu irmão. Quem entende que você é o responsável pelo seu ambiente, diga amém por isso, meu irmão. Essa boa semente que é você, vai ter a multiplicação e vai gerar. Ah, meu irmão, eu quero falar um pouquinho atrás agora, que eu comecei a falar e não terminei.
Nem todo lugar é para você, e talvez você esteja no lugar errado. Vou explicar. Gente que não quer falar de fé. Você quer ter uma família bendita. Você quer ter um casamento abençoado. Andando com gente que só fala em traição. Não é verdade? Está sufocando a tua semente. Tua esposa carinhosamente liga para você, para saber onde você está, e o seu amigo fala: atende aí que é a polícia. Aí a tua esposa fala: amor, onde você está? Também você fica querendo me controlar. O que era bom antes começou a se tornar ruim porque sufocaram a tua semente. Querido, se você quer ter um casamento abençoado, ande com gente que tem casamento abençoado. Vamos falar de outra coisa. Buscar o Senhor. Eu não sei você, mas eu preciso de um milagre. Quantos precisam de milagre aqui na sua vida? Se eu não andar com gente que acredita em milagre, toda vez que eu falar, vamos orar por isso, a pessoa, isso aí não vai acontecer. Deus está muito ocupado lá no céu para se preocupar com os seus problemas. Isso aí é coisa da vida. Eu tinha um amigo. É que nem mulher grávida, né? Quando a mulher fica grávida, aquela gestação maravilhosa, linda, né? A barriguinha começando a aparecer, tem sempre alguém para dizer: eu tinha uma prima, uma irmã que estava no 8º, 5º mês e perdeu o bebê. Não é verdade? Eu me lembro que a Lupe estava grávida de 8 meses, assim, barriga linda da Lupe. A gente foi numa loja comprar um vestido. A vendedora falou: ai, que lindo, quantos meses? 8 meses. Se ela tivesse falado 4, ia ser a mesma coisa. Ela virou e falou assim: porque eu tinha uma prima de 8 meses que descolou a placenta e perdeu o neném no 8º mês. Aí eu tive que falar, está amarrado. Não. Tem sempre alguém, querido. Sempre alguém. Ande com gente que vai produzir a tua fé. Ande com gente que vai abençoar. Quando você fala que quer prosperar, Deus tem mais, Ele está dizendo 30, 60 e 100. Aí você, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer essa faculdade, eu vou ser abençoado. Tem sempre alguém para dizer: para quê? Você não vai sair do lugar mesmo? Olha aí. Olha aí. Veja aí, olha a nossa política, olha isso. Irmão, ande com gente que está dizendo assim: eu creio que Deus tem multiplicação para a tua vida. Sai dessa terra seca. Sai dessa terra seca, porque Deus vai fazer multiplicar na tua vida. Se você está lá, eu entendo você. Às vezes a gente é atraído por essas pessoas, são gente que está falando com a gente muito tempo. Talvez seja um lugar que você não possa sair, então você vai criar um ambiente, vai proibir falar certas coisas. Uma coisa que a minha esposa, eu vou terminar assim, a minha esposa falou comigo quando nós casamos. Funcionou, são 31 anos de casado. Ela falou: jamais vamos usar a palavra divórcio nessa casa. Nunca na minha casa dissemos uma vez, nem de brincadeira, a palavra divórcio, porque queríamos cuidar do nosso ambiente. Quero fazer um apelo aqui, posso? Talvez você hoje precisa sair de alguns lugares que Deus não quer que você esteja lá. Deus já te plantou aqui você vai florescer. Essa igreja é leve, é um ambiente propício para que a tua semente multiplique, mas tem coisas na sua vida que são ambientes ruins, que você precisa sair daquele lugar, para que Deus possa governar e ser pleno na sua vida. Então hoje eu quero desafiar você. Se tem algum lugar que você precisa sair, eu sei, eu gosto de fazer isso, eu gosto que você tome uma decisão, e você vai tomar essa decisão hoje, você vai sair desse lugar. Eu quero orar por você e quero abençoar a tua vida. Fica de pé no teu lugar se você tem um lugar que precisa sair. Eu estou falando só com esses agora. Tem coisas que precisam ser abandonadas,
Eu quero ver o poder de Deus sobre você, meu irmão. Eu quero ver você começar uma história nova. Tua semente vai multiplicar. Tua semente vai multiplicar. Deus vai fazer gerar vida nova na tua vida. Chega de ficar ouvindo tanta humilhação, chega de tanta terra seca, porque o que Deus planejou para você é 30, 60 e 100. Oh, consegue ver isso? Consegue ver o teu trabalho produzindo 30, 60 e 100? Você que está de pé agora, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, diga assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu estou quebrando essa sementeira, esse ambiente destrutivo. Eu sou teu, eu sou do Senhor, e a minha vida pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé. Deus abençoe sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Aqueles que recebem essa palavra, dão glória a Deus nesse lugar.